Irmãos, por favor, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 9. Filipenses 4, de 1 a 9. Filipenses 4, a partir do verso 1, vou ler, os irmãos me acompanham. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque sentimos e sabemos da Tua presença no nosso meio, como nós cantamos, sabemos que o Senhor reina em nós, reina no nosso meio, habita no nosso meio, e suplicamos a Tua direção para este momento em que nós vamos refletir na Tua palavra. Pedimos também que o Senhor abençoe o culto infantil, as crianças que estão te cultuando no departamento infantil nesse momento também. E nesse momento elas também sejam alimentadas com a Tua palavra, que os Teus servos que estão ali ministrando as crianças também sejam dirigidos pelo Senhor. Que esse momento, ó Deus, de reflexão na Tua palavra venha trazer o alimento espiritual que nós necessitamos da Tua parte, em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse dar um título, e eu já estou dando um título para pensar, seria: a vida vitoriosa é uma vida firmada no Senhor. Uma vida vitoriosa é uma vida firmada em Deus. Se nós formos numa livraria, tem alguns livros lá cujos títulos são parecidos assim: 5 passos para se ter sucesso na vida, 10 degraus para chegar ao topo do sucesso, e assim por diante. Então, são receitas humanas para ter uma vida bem sucedida, para se ter vitórias na vida, mas sempre pensando na vitória em termos de se conquistar bens materiais, ou de conquistar fama, de se conquistar sucesso em termos de coisas deste mundo. E
obviamente que tudo isso também é importante, nós não negamos a importância das coisas materiais, mas uma vida vitoriosa de fato é muito mais do que isso. E uma vida vitoriosa de fato, somente Jesus pode nos dar, somente Deus pode nos dar. E a palavra de Deus nos dá a verdadeira orientação para que nós tenhamos uma vida vitoriosa. O apóstolo Paulo, se nós formos olhar para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver que foi uma vida vitoriosa. Não foi uma vida fácil, mas foi uma vida vitoriosa. O apóstolo Paulo sofreu prisões, sofreu perseguições, muito provavelmente ele morreu depois de um tempo de prisão por causa do Evangelho. Então, a vida dele não foi fácil, mas se nós vermos o resultado da vida dele, o que a vida dele produziu e produz até hoje, tanto é que agora nós acabamos de ler um trecho de um escrito dele, que não é mérito dele, é mérito do Espírito Santo que o inspirou, mas que usou a vida dele. Nós vamos ver que ele teve uma vida vitoriosa, mas uma vida vitoriosa porque foi uma vida firmada no Senhor. Então, baseado nesse trecho da palavra de Deus que nós lemos, eu gostaria de examinar com os irmãos alguns parâmetros, algumas dicas que o apóstolo Paulo dá nessa orientação aos irmãos da cidade de Filipe, de como ele fazia para ter essa vida vitoriosa. Porque, como ele diz no último versículo que nós lemos, ele diz aos seus leitores para que o imitassem. Então, quando ele está orientando os seus leitores, ele está dizendo que ele também fazia o que ele estava orientando. Então ele se colocava como exemplo, ele se colocava como alguém que praticava aquilo que ele estava falando. Então, como ter uma vida vitoriosa? Quais são os aspectos de uma vida vitoriosa, de uma vida bem-sucedida, na sua plenitude, pensando não só nas coisas desse mundo, mas pensando em todas as áreas da nossa vida? Em primeiro lugar, vamos olhar uma orientação que o apóstolo Paulo dá nesse trecho da palavra de Deus. No verso de número 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Digo-vos, alegrai-vos. A alegria faz parte de uma vida bem-sucedida. E é interessante que o apóstolo Paulo, se nós formos olhar no capítulo 1 desta mesma carta, verso 13, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava numa prisão. Então veja, ele estava alegre e dizendo para os seus leitores se alegrarem. A alegria que o apóstolo Paulo sentia e a alegria que o apóstolo Paulo orientava os seus leitores a ter, não era uma alegria que dependia de circunstâncias, porque ele mesmo estava numa prisão e ele dizia: alegrai-vos. E outra vez nos digo: alegrai-vos. E de onde vinha essa alegria do apóstolo Paulo, uma vez que ele estava na prisão? Certamente não era das circunstâncias. As prisões de Roma, muito provavelmente ele estava preso em Roma. As prisões de Roma não eram prisões nada agradáveis. Eram lugares frios, úmidos, com nenhum conforto. Mas ele estava alegre. Mas por que ele estava alegre? Vejam o que o texto diz: alegrai-vos no Senhor.
Então a alegria do apóstolo Paulo não vinha das circunstâncias, mas vinha de Deus, porque ele estava no Senhor. O que significa estar no Senhor? O apóstolo Paulo, ele era um homem religioso antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, e ele vivia debaixo da lei do Antigo Testamento, era um defensor da lei do Antigo Testamento, e a religião, em vez de o aproximar de Deus, pelo contrário, o afastava de Deus, e isso fez com que ele perseguisse a igreja. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o encontro dele foi tão especial, tão genuíno com o Senhor Jesus Cristo, que ele teve uma mudança radical de vida. A vida dele foi transformada por inteiro. E de perseguidor da igreja, ele passou a ser um edificador da igreja, porque ele passou a ser pregador do Evangelho aos gentios, que são os não-judeus a quem ele perseguia, a quem ele considerava como impuros. Os povos não-judeus eram considerados pelos judeus impuros, e ele foi pregar o Evangelho justamente para os gentios. E ele começou a fazer isso com alegria, porque ele entendeu que a alegria e servir a Deus não estava na religiosidade, mas estava na graça de Cristo, que o havia salvado, não pelas suas obras, não pela religiosidade que ele tinha antes, mas porque Cristo havia morrido na cruz por ele, o havia resgatado da sua pecaminosidade, e o havia alcançado, e o havia feito apóstolo aos gentios. Então ele reconhecia a graça e a obra maravilhosa que Cristo havia feito na vida dele, e era desse reconhecimento do que Cristo havia feito na vida dele, que vinha a sua alegria. Por isso que ele dizia: alegrem-se no Senhor, porque quem está em Cristo tem todos os motivos para ser feliz, para ter alegria, independente da situação que esteja vivendo. Porque nós sabemos que a nossa vida, meus irmãos, tem fases boas e fases difíceis. Tem momentos de alegria e momentos que nós sofremos. Mas o nosso contentamento não pode depender das circunstâncias. Não precisa depender das circunstâncias se o nosso coração, a nossa mente estiver firmada no Senhor. Por isso que uma vida vitoriosa é uma vida firmada no Senhor. Na escola bíblica dominical, a classe dos adultos está estudando fruto do Espírito. E parte do fruto do Espírito na vida do crente é a alegria. Então, aquele que está submisso ao Espírito de Deus, sensível ao Espírito de Deus, ele vai sentir alegria no seu coração, mesmo que esteja numa prisão, como o apóstolo Paulo está, mesmo que esteja desempregado, mesmo que esteja doente, mesmo que esteja com problema na família, mesmo que esteja passando a maior dificuldade. São tantas. Eu poderia enumerar aqui uma série de dificuldades que essa vida nos apresenta, mas é possível, se nós focarmos a nossa mente e o nosso coração no Senhor, nós nos alegrarmos. Como o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esta noite o Senhor diz para nós: alegrem-se, não nas circunstâncias, mas alegrem-se em mim. Ele está dizendo para cada um de nós. Às vezes nós temos dificuldade de demonstrar alegria. Hoje na classe da escola dominical eu disse isso, que as pessoas olham para mim e às vezes acham que eu estou sempre bravo, que eu estou sempre sério. É uma característica minha, mas não é verdade. Eu tenho alegria no meu coração sempre, porque
porque eu sei que Jesus está na minha vida. É uma característica de personalidade. Tem pessoas que são sempre alegres, expansivas, têm sempre um sorriso no rosto, mas independente das características de personalidade de cada um, no nosso coração, meus irmãos, se nós temos a Cristo, nós temos sempre que ter alegria, porque nós estávamos condenados, como nós cantamos, mas agora, pela cruz, pelo amor de Deus, nós estamos justificados. Temos a certeza do perdão, da graça de Deus, da vida eterna. Então nós temos motivos para nos alegrar. Se nós estivermos no Senhor, uma vida vitoriosa é uma vida que se alegra no Senhor. O apóstolo Paulo fala também que uma vida cristã vitoriosa é uma vida que dá bom testemunho. No verso de número 5, ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ele está dizendo aqui para aqueles irmãos que o nosso modo de ser como cristãos precisa ser conhecido de todos os homens. Ou seja, nós como cristãos precisamos causar boa impressão naqueles que não são cristãos. É importante isso. Se tem algo que torna uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã que dá frutos, é quando nós damos um bom testemunho e através da nossa vida Deus alcança outras vidas. Como é bom nós, através do testemunho de vida, da nossa moderação, do nosso modo de viver neste mundo, e através do nosso testemunho, das nossas palavras, pessoas conhecerem ao Senhor Jesus Cristo, e depois de um tempo de convivência, nós vemos essas pessoas se achegando a Jesus Cristo. Como isso é gostoso, como isso traz alegria para o nosso coração. E a palavra de Deus diz que a vida do cristão precisa ser uma vida que dê frutos ao Senhor. E o crente, ele só vai dar frutos ao Senhor se ele se preocupar com isso, com uma vida de santidade, com uma vida que demonstre às pessoas que Cristo faz diferença na vida dele, que através de Cristo vivendo nele, ele é diferente nas suas atitudes, é diferente na sua forma de pensar, diferente no seu palavreado, na forma como ele se comunica com as pessoas, é diferente na sua demonstração de amor e carinho para com as pessoas, e que ele faz isso não de uma maneira hipócrita, simplesmente para receber o reconhecimento dos homens, mas ele faz isso porque é natural dele, por Cristo ter transformado a sua vida. Isso faz parte de uma vida cristã bem-sucedida, uma vida cristã bem-sucedida. Agora, irmãos, mais importante do que nós termos uma vida de santidade, para que as outras pessoas vejam, é importante que nós tenhamos uma vida de santidade para que Deus veja. Porque uma vida de santidade é uma vida focada em Deus, uma vida focada no Senhor. Então o apóstolo Paulo fala, no mesmo verso que nós lemos: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, mas em seguida ele fala, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ou seja, Deus é a nossa principal motivação para todas as coisas, inclusive para o nosso bom testemunho às outras pessoas. Na faculdade teológica, quando nós estávamos estudando uma matéria chamada homilética, que
trata de como transmitir a mensagem da palavra de Deus através da fala, isso que eu estou fazendo agora. O pastor que nos ministrava essa matéria, ele disse: é muito importante você pensar no público que está ouvindo a sua mensagem, porque na igreja nem todas as pessoas são iguais. Tem pessoas de vários níveis sociais, de vários níveis culturais, de várias cidades. Então, o pastor, a pessoa que está pregando, tem que pensar na linguagem que vai falar para que seja compreensível a todos. Então, é importante o pastor pensar numa forma de entregar a mensagem para que todos sejam alimentados pela palavra de Deus. Foco na pregação deve ser, sim, o público que está ouvindo. Mas ele disse: pensa o seguinte, a pessoa mais importante que está ouvindo a mensagem que você estará pregando não está sentada nos bancos. A pessoa mais importante que está ouvindo a mensagem que você está pregando foi a pessoa que inspirou a palavra de Deus, habita no seu coração, está nos céus, está presente no culto, mas é Deus, Jesus. Então a responsabilidade primeira do pastor e do pregador é com Cristo, é com Deus, de pregar com fidelidade a palavra, para que o povo seja abençoado. Então veja, tudo, a primeira motivação da nossa vida deve ser Deus, inclusive o nosso bom testemunho para os que não são crentes. Eu devo ter uma vida de santidade para que Deus se alegre comigo, para que Deus seja glorificado através da minha vida e, consequentemente, a minha vida vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. A minha moderação, o meu testemunho vai ser conhecido pelos de fora. Então, se eu quiser ter uma vida produtiva, quiser que o meu testemunho seja bem conhecido pelos de fora, acima de tudo eu devo ter como objetivo de vida agradar a Deus, porque, como diz o apóstolo Paulo, perto está o Senhor. O apóstolo Paulo tinha muito essa consciência, e é por isso que ele teve uma vida cristã bem sucedida, independente das lutas que ele passou. Uma vida vitoriosa é uma vida que está consciente da presença de Cristo. Mas o apóstolo Paulo também